Shalom, Ubrahá, bênçãos de paz e tranquilidade para todos. O tópico para abordar agora, nesta nossa pequeno vídeo, é o tópico da pena de morte, da pena capital, e como ela é entendida no judaísmo. Uh, a pergunta mais básica que se poderia fazer é, e no judaísmo há pena de morte, há pena capital? E a resposta é uma resposta a dois tempos, que é, em teoria sim, do judaísmo há a pena capital, mas na prática não. Na prática não. E, portanto, temos que perceber o que é que isto quer dizer. Conceptualmente sim, na realidade não. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que se nós olharmos para a lei bíblica, para a tradição bíblica propriamente dita, existem vários casos em que se pode contemplar a questão da pena capital. Certos casos de idolatria, certos casos de adultério, certos casos de violação do Shabat, certos casos de assassínio. Há certas situações que seriam passíveis de pena de morte. Portanto, se olharmos para a lei judaica no geral, começando pela lei bíblica, a resposta é sim, existe essa oportunidade, essa possibilidade. Contudo, dada o enorme respeito pela santidade da vida humana e o reconhecimento de que a pena capital é uma coisa irreversível, obviamente, uh, toda a tradição rabínica que foi desenvolvida no Talmud uh, foi sempre baseada em encontrar na própria Torá, permite a pena capital, encontrar na Torá os mecanismos que permitissem implementar essa pena capital e a conclusão a que se foi chegando, digamos, foi o ponto legal, do ponto de vista prático a que se chegou, é que as condições para haver a possibilidade de uma pena capital eram muito restritas, e o que tornava muito difícil a existência de facto da pena capital. Por exemplo, numa situação em que estivéssemos a dizer poderia ser passível. Vamos dizer, num caso de idolatria. Pronto. Um exemplo. Para a pena capital poder ser implementada, a pessoa tinha que ser observada por duas testemunhas a fazer a transgressão enfim, que esteve a fazer, tinha que ter sido avisada de antemão que o que ia fazer, o que estava disposta a fazer, era uma transgressão suscetível de pena capital, e, portanto, tinha que haver duas testemunhas que não só eram testemunhas oculares, mas também eram testemunhas que já tinham intervido antes da transgressão a explicar cabalmente para a pessoa ter a noção clara do que ia fazer, era sujeito a uma certa penalidade e, portanto, estava a fazê-lo com plena consciência. Ora bem, o que isto significa é que muitos dos casos que se deveria, enfim, poderiam ser suscetíveis de pena capital, não eram porque, vamos ver, por exemplo, uma questão de adultério, só para imaginar, adultério. Bem, tinha que haver duas testemunhas oculares. No adultério, quase por definição, não havia testemunha ocular nenhuma. Tinha que haver uma antecipada explicação e uma antecipada aviso a quem ia praticar estas transgressões. Isso também não é muito realista. Portanto, o que isto quer dizer, de facto, é que a implementação da lei bíblica, através de todas as restrições, em particular que tem a ver com os testemunhos e tudo isso, tornou a aplicação da pena capital muito pouco provável. E, portanto, de facto, é aí que estamos. A isto acresce ainda, do ponto de vista técnico, que quem tinha a capacidade de introduzir e de legislar, se quisermos,
a pena capital era o sinédrio. E, portanto, na ausência do sinédrio, não há nenhum corpo legal dentro do judaísmo que pudesse fazer tal. E, portanto, por razões conceptuais, se quisermos, por razões legais que têm a ver com a interpretação da lei judaica, e por razões práticas que têm a ver com a ausência do sinédrio, não seria possível, não é possível implementar a pena capital. E, de facto, tem sido assim já há milénios, que é assim. Há uma série de exemplos interessantes que talvez se possa mencionar para mostrar, exatamente para ilustrar, a grande relutância que sempre houve da implementação da pena capital, mesmo quando fosse legítimo do ponto de vista bíblico. O Rabbi Akiva, quando foi, digamos, sondado para ir para fazer parte do Sinédrio, e o Rabbi Tarfon, que é outro da mesma geração também, eles disseram que eles iam fazer parte do Sinédrio, mas apenas com o objetivo fundamental de minimizar o mais possível o número de situações em que a pena capital poderia ser implementada. Era o objetivo deles, por causa, digamos, da santidade da vida humana. O Talmud depois discute, além disto, discute uma série de situações interessantes, que é, por exemplo, diz que um sinédrio, que num período de 70 anos, condenasse à morte mais do que uma pessoa, era considerado um sinédrio criminoso. Ou seja, era um sinédrio que tinha a mão no gatilho muito facilmente, para passar a expressão. Portanto, esta ideia de que um sinédrio que em 70 anos condenava mais do que uma pessoa era um sinédrio criminoso, dá-nos uma boa ideia da expectativa em relação à implementação da pena capital. Uma outra coisa muito interessante é que no Sinédrio havia uma regra de votação que era implementada no caso de casos de pena capital, que era a regra de que se houvesse unanimidade do voto, porque estas questões são complexas, que se houvesse uma maioria, digamos, a favor da pena capital, essa maioria prevalecia. Mas se houvesse unanimidade, isto é, se todos os membros do Sinédrio tivessem de acordo que devia ser a pena capital, a sentença era anulada. Portanto, isto é a discussão que o Talmud faz, era anulada. Porquê? Porque se presumia que as 70 pessoas nunca podiam estar todas de acordo em coisa nenhuma, e muito menos numa coisa destas, e portanto havia ali uma coligação qualquer, havia ali algo que tornava a coisa suspeita. E portanto unanimidade era sinónimo de não implementar a pena capital. Maioria sim, unanimidade não. E depois o Talmud põe uma questão muito interessante aqui, que é, então, nós sabemos que as regras de votação do Talmud, do Sinédrio, ia dos elementos mais velhos para os mais novos. Portanto, os mais velhos começavam a votar primeiro e depois votavam os mais novos. E a questão punha-se, se uma pessoa sabe que, isto é uma questão ética, se uma pessoa, se um dos membros do Sinédrio, sabe que toda a gente, todos os outros membros, vão votar a favor da pena de morte, ele sabe agora que há duas possibilidades. Ou ele vota a favor da pena de morte, em cujo caso a pena de morte é invalidada porque temos unanimidade. Ou ele vota contra a pena de morte, em cujo caso a pena de morte vai ser implementada porque é a maioria. E, portanto, a questão que se põe é, se esta pessoa estiver convencida que o acusado é culpado, se a pessoa for votar de acordo com a sua consciência, acha que é culpado, vai obrigar ao quê? Vai obrigar a uma unanimidade em cujo caso, apesar de ter achado que era culpado, a pessoa não ia ser condenada à pena capital. Portanto, como é que é? A pessoa aqui neste caso deve votar
estrategicamente ou deve votar a sério? Deve votar de acordo com a sua consciência. E a resposta é deve votar de acordo com a sua consciência. Da mesma maneira, se toda a gente tivesse votado a favor da pena capital e a pessoa última a votar até estivesse contra, no sentido de achar que a pessoa não era culpada, que portanto não era culpada para a pena capital, tínhamos a questão interessante que é, ao votar contra, criava a maioria e que levava à implementação da pena capital. Portanto, havia possibilidades de situações em que se poderia gerar um comportamento estratégico da parte de quem vota. Portanto, o tal mundo está a discutir é isto. É legítimo assumir uma estratégia no voto ou tem que se votar sinceramente o que nós achamos? E a resposta é que temos que votar sinceramente o que nós achamos, porque o sistema funciona, o sistema tem estas regras, estas são as regras, e portanto é assim que se funciona. E se nós errarmos, isto é, se a pessoa for realmente culpada e depois nós não o condenarmos, não tem problema, porque a justiça na Terra é apenas parte da justiça. A justiça, na nossa tradição judaica, parte da justiça é terrestre, digamos assim, é feita pelos homens, mas depois há a continuação da justiça divina. E, portanto, nós estamos a implementar as regras que a Torá nos dá, estas são as regras, é assim, e agora, se nós, ao implementarmos esta regra, nos enganarmos, não tem problema porque Deus tomará conta do assunto e corrigirá a coisa. Agora, também é preciso perceber que é muito mais importante enganarmos-nos num sentido favorável de não fazer a pena capital do que nos enganarmos ao contrário. Porque enganarmos no sentido da pena capital criamos uma situação irreversível. Portanto, digamos, para sumarizar isto tudo, no judaísmo a pena de capital sim é possível, mas raramente implementada, por todas estas razões. Como uma nota final, fica a ideia também que esta ideia da ausência da pena capital também é verdade no Estado de Israel hoje. Não é? O Estado de Israel não tem pena capital. É um Estado que não é gerido, digamos assim, pela lei judaica, é pela lei, enfim, mais geral, e portanto podiam ter e facilmente optado, sobretudo porque temos todas as situações de terrorismo e tudo isto, não é? E, portanto, muito facilmente podia ter optado por ter uma pena capital. Mas esta ideia está tão enraizada de não ter a pena capital, que eles não têm pena capital, e, digamos, a única exceção que houve foi no caso do Adolf Eichmann, e enfim, foi preciso umas exceções muito importantes à regra, para submeter o Adolf Eichmann à pena capital. Mas, enfim, também era um assassino do Holocausto e tudo isso. Mas, portanto, se estamos a falar de um terrorista, não existe pena capital para os terroristas. Por muito que eles tenham morto, não existe. Portanto, é assim, para sumarizar, mais uma vez, pena capital no judaísmo, possível, teoricamente sim, na prática, não. Shalom Ubrachá, bênçãos de paz e tranquilidade para todos.